Estamos nas últimas horas disponíveis para você preencher o requerimento de isenção do 32º exame de ordem. Então, se você não tem condições de pagar a taxa de R$ 260 para se inscrever no exame de ordem, continue vendo esse vídeo que eu vou trazer para vocês as informações do edital a respeito do pedido de isenção e vou te ajudar a preencher esses formulários que são necessários. Vamos começar lendo juntos o item 2.6 do edital. Então, poderá ser concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição ao examinando que cumulativamente, ou seja, você precisa atingir todos os itens desse edital. Número 1, letra A, estiver inscrito no CAD único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, de que trata o Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007. Se você não está inscrito no CAD único, você não conseguirá fazer o pedido de isenção, ou seja, ele não será deferido. Você pode até realizar o pedido, mas ele não será deferido, porque é cumulativamente. Número 2. Comprovar a hipossuficiência de recursos financeiros para o pagamento da referida taxa, adotando a seguinte definição para a família de baixa renda. Número 1. Aquela com renda familiar mensal per capita até meio salário mínimo. Gente, como é que vocês vão fazer o cálculo da renda familiar per capita? Vocês vão pegar e vão somar a renda de todos os familiares. Então, se você mora com a sua mãe, você vai somar a sua renda mais a renda da sua mãe e vai dividir por 2, que é o número de habitantes da casa. Vamos dizer que vocês moram em 5 pessoas na casa. Só uma pessoa trabalha. Você vai pegar o valor que essa pessoa recebe por mês e vai dividir entre todos os habitantes da casa e vai dar a renda per capita familiar de vocês, certo? Essa renda per capita não pode ultrapassar meio salário mínimo. A pessoa que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. É outro requisito, então. Somando todos os habitantes da casa, não pode passar 3 salários mínimos. Então, se você é estagiário de direito, você recebe lá um valor de R$ 800 por mês. A sua mãe recebe o valor de X reais por mês. O seu pai recebe o valor de X reais por mês. Você soma a sua renda, mais a renda da sua mãe, mais a renda do seu pai. E essa renda acumulada, 1 mais 2 mais 3, não pode ultrapassar 3 salários mínimos. O examinando que julgue se enquadrar nos termos do subitem anterior deverá enviar a documentação comprobatória relacionada abaixo à Coordenação Nacional do Exame de Ordem então, já iniciou lá às 17 horas do dia 10 de dezembro de 2020 e vai se encerrar agora às 17 horas do dia 16 de dezembro de 2020. Eu estou fazendo esse vídeo dia 15, então é amanhã às 17 horas. Gente, é muito importante vocês juntarem na documentação os comprovantes de renda da família de vocês, tá? Então, se é pensão do INSS, junta o comprovante do benefício. Se é salário, junta o holerite da empresa, junta a folha de pagamento. Se é estágio, junta o comprovante lá do valor que vocês recebem por mês. Se vocês não têm renda nenhuma, depois a gente vai conversar, eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer a declaração de não existência de renda, tá? Quais são os documentos que vocês vão juntar? Cópia da carteira de trabalho atualizada, das seguintes páginas. Identificação, a primeira página, aquela que tem a fotinho de vocês. Qualificação civil, é a página de trás da foto, onde tem todos os dados de vocês. Último registro do contrato de trabalho e página em branco posterior ao último registro. Então, vocês vão folhear a carteira de trabalho de vocês, quem tem carteira de trabalho ou dos familiares de vocês, vão tirar cópia do último registro de emprego, do último contrato de trabalho, está escrito contrato de trabalho na carteira de trabalho de vocês, tiram a fotocópia daquela página e da próxima que aparece em branco, tirem na mesma folha, tá? Rescisão do último contrato de trabalho. Se vocês não estiverem trabalhando, se vocês estiverem saído do último emprego, vocês vão tirar foto lá da página da rescisão também. Se você não tiver nenhum contrato de trabalho registrado na CTPS de vocês, você deverá apresentar cópia das seguintes páginas: a identificação,
aquela da foto, a parte de trás, que é a qualificação civil, e a primeira página, que é aquela que diz contratos de trabalho, ela vai estar em branca. Então, é para vocês tirarem a fotocópia daquela página em branco, tá? A cópia dos 3 últimos contra-cheques ou comprovantes de pagamento. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pedir na empresa que vocês trabalham, ou vocês vão ir até o banco, onde vocês recebem o salário de vocês, onde vocês recebem a pensão de vocês, e vocês vão pegar o extrato dos últimos 3 meses, tá? Ou senão vocês vão entrar em contato com o RH da empresa que vocês trabalham e vão pedir as 3 últimas folhas de pagamento, porque vocês vão precisar juntar nessa documentação. Declaração do imposto de renda, quem tiver. Quem não tiver, vai ter que encaminhar somente os documentos que tiver e vai declarar lá a próprio punho, como eu vou explicar adiante, que vocês não têm tal, tal e tal documento. Além disso, o que vocês vão precisar encaminhar? Cópia da carteira de identidade e CPF, certidão de casamento para quem é casado, certidão de nascimento dos filhos menores de idade, então menores de 18 anos, todos os documentos das alíneas A, B, C e D, também dos respectivos cônjuges e companheiros. Se vocês forem casados ou tiverem companheiros, vocês vão precisar anexar toda a documentação igual a de vocês e a do cônjuge. Se não tiver a documentação, também vão ter que preencher na declaração que esses documentos não existem. O examinando deverá encaminhar somente os documentos que sejam pertencentes à sua situação. Caso não possua algum documento ou não se enquadre em alguma das situações, deverá encaminhar a declaração de próprio punho, legível, datada e assinada, sobre o seu não enquadramento, para suprir o não envio do documento exigido. Gente, esse é aquele documento que está lá no anexo 4, se eu não me engano. Vamos achar ele aqui, ó. O anexo 4, declaração de hipossuficiência financeira, tá? Esse é o modelinho que está disponibilizado no próprio edital, tá? Vocês vão preencher ali, então, nome, o exame, que é o 32º exame de ordem unificado, o nome completo de vocês, o número do CPF de vocês, tá? Eu, supra-identificado, porque já vai ter os dados em cima, declaro, para fins de isenção de pagamento da taxa de inscrição no exame de ordem, ser membro de família de baixa renda, nos termos do subitem 2.6.1 do edital de abertura do 32º exame de ordem unificado, e que, em função da minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição. Declaro estar ciente que a Coordenação Nacional do Exame de Ordem verificará as informações prestadas e, em decisão terminativa, deliberará sobre a concessão ou não da isenção, ressalvando-se o direito de exigir a qualquer tempo documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarada. Declaro, por fim, que, em função de minha condição financeira, não possuo pagar a taxa de inscrição do exame de ordem e estar ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto número 83.936, de 6 de setembro de 79. Por ser verdade, firmo o presente para que surta seus efeitos legais. Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês não façam uma declaração falsa de hipossuficiência financeira para fazer o exame de ordem, porque aí vocês já vão estar iniciando a carreira de forma errada, né? A gente já tem sérios problemas com a nossa profissão, com preconceitos que vieram ao longo do tempo. Então, eu peço encarecidamente que vocês já comecem a carreira de vocês de forma idônea, de forma correta, tá? Somente preencham esses documentos se vocês realmente não tiverem condições de pagar pela taxa de inscrição, tá? Caso vocês não possuam alguma documentação, é o anexo 6 do edital, vocês vão preencher de próprio punho essa declaração, tá? Ou seja, vocês não vão imprimir esse papel e preencher somente as lacunas.
Vocês vão escrever numa folha, aqui ó, vou mostrar para vocês. Vocês vão escrever bonitinho na folha lá, declaração. Eu, ciclano de tal, nome do examinando, ó, vão escrever bem bonitinho aqui, a caneta numa folha bonitinha, numa folha peso 60, né? A gente chama de peso 60 aqui, não sei como é que vocês chamam, aqui no sul a gente chama de peso 60. Vamos escrever numa folha bonita, numa folha lisa, a caneta de preferência azul ou preta, com letra legível. Se vocês não têm a letra legível, escrevam com letras de formas. A letra de forma é aquela letra assim, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês. Declaração. Essa é a letra de forma. Se vocês não tiverem a letra legível, escrevam com letra de forma, porque vai ficar ótimo. Todo mundo vai entender o que vocês estão escrevendo. Escrevam com calma, escrevam com tempo. Eu, nome completo, não esqueçam de nenhum sobrenome, tentem não abreviar, escrevam completinho. Portador do RG, a identidade de vocês. Número, coloquem lá o número da identidade. Aqui não está dizendo, mas coloquem o órgão expeditor e o estado em que foi expedida. Inscrito no CPF sob número. Coloquem o número completinho do CPF de vocês. Declaro, sob as penas da lei, para fins de cumprimento dos requisitos para a análise do pedido de isenção de taxa de inscrição, que não possuo o documento. Então, não possuo o documento comprobatório da minha renda por não estar trabalhando. Não possuo certidão de casamento, pois sou solteiro. Em razão de ser solteiro. O que eu recomendo para vocês? Se vocês forem solteiros, se vocês não tiverem cônjuge nem companheiro, anexem nessa declaração uma cópia atualizada da certidão de nascimento de vocês, tá? Não está como requisito no edital a juntada da certidão de nascimento atualizada, mas essa é uma recomendação minha, Juliane, porque vocês já vão treinando para a advocacia de vocês. Quando vocês vão fazer um processo judicial, vocês vão precisar escrever o que vocês precisam escrever, justificar aquilo que vocês precisam escrever e juntar a documentação comprobatória. Então, não vai prejudicar vocês juntarem a cópia da certidão de nascimento de vocês, tá? Mas a comissão poderá não aceitar, né? Em razão de alguma falha, de algum descuido. Então, para facilitar o julgamento do pedido de isenção, juntem toda a documentação que vocês tiverem. Seguindo, continuem escrevendo a caneta, tá? Declaro a inteira responsabilidade pelas informações contidas nessa declaração, estando ciente de que a omissão da apresentação de informações e ou documentos implica o indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição do exame de ordem unificada. Por ser verdade, firmo o presente para que surtam seus efeitos legais. Então, aqui tem uma observação, tá? O modelo acima exemplifica a declaração de próprio punho prevista no item 2.6.1.1.1 do edital, com o intuito de suprir o não envio do documento exigido. A respectiva declaração deverá ser enviada no campo destinado a cada documento faltante. Então, pessoal, a partir ali do... Vocês vão escrever caneta até para que surtam seus efeitos legais. Ponto. A partir do observação, vocês não vão copiar, tá? Termina ali seus efeitos legais, ponto. Aí escreve lá embaixo. Cidade, Porto Alegre, vírgula. O dia, o mês e o ano que vocês estão preenchendo a declaração. E aí embaixo, o nome e a assinatura de vocês, tá? Vocês vão ter que fazer essa declaração para cada documento faltante, tá? Então, se vocês não têm certidão de casamento, faz uma declaração para certidão de casamento. Se vocês não têm declaração de renda, faz outra declaração para informação de que vocês não possuem comprovante de renda. Se vocês não declaram o imposto de renda, faz outra declaração informando que vocês estão isentos do imposto de renda.
Se vocês puderem entrar lá no site da Receita Federal e imprimirem aquele comprovante de isenção, de que não estava sujeito à declaração do imposto de renda, imprimam, anexem a documentação ou salvem no arquivo que vocês vão enviar por e-mail para a FGV, correto? Por e-mail não, desculpa, no link disponibilizado pela OAB. Então, vamos voltar aqui para o edital, tá? O simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos não garante o benefício ao interessado, o qual estará sujeito à análise e ao deferimento, ou não, né, por parte da Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado. O que quer dizer isso? Não é porque vocês vão enviar toda a documentação que vocês serão contemplados com o benefício de isenção. Essa isenção será analisada caso a caso e será deferida ou não a critério da Coordenação Nacional do Exame. A isenção deverá ser solicitada mediante requerimento do examinando, disponível em campo específico no link de inscrição, das 17 horas do dia 10 até as 17 horas do dia 16 de dezembro. Horário oficial de Brasília. Então, se você mora numa região do país em que o horário é diferente do horário de Brasília, tome por base o horário de Brasília. O que vocês vão precisar indicar nesse pedido de isenção? Tá tudo ali no item 2.6.2 do edital, tá, gente? Vamos olhar juntos. Letra A, a indicação do NIS, que é o número de identificação social atribuído pelo CAD único, o número do CAD único de vocês lá, o NIS. Letra B, declaração de que atende à condição estabelecida no 2.6.1, que é a da hipossuficiência. Envio online da declaração constante no anexo 4, aquela da hipo, e da documentação constante no subitem 2.6.1.1 desse edital. 2.6.1.1. Por meio do aplicativo para solicitação de inscrição, no período aquele já referido antes, né? Então, do dia 10 ao dia 16, às 17 horas. Lembrem, por favor, o encerramento do prazo para o pedido de isenção, ele não é às 23h59, como a gente costuma fazer nos processos judiciais. Ele é às 17 horas, horário de Brasília, tá? Não se confundam. Após o envio da documentação, o sistema gera automaticamente um número de protocolo, garantindo a conclusão do procedimento online. Anotem ou deem print desse número de protocolo. Muito importante para vocês já irem treinando para o processo eletrônico judicial. Não importa qual, não importa se é o da Justiça do Trabalho, se é o da Justiça Estadual, da Justiça Federal, sempre vai ter um limite de megabytes. Quando vocês forem advogar na prática, sempre vai ter um limite de megabytes que vocês podem juntar em cada arquivo. Não está diferente no sistema da OAB, tá? Só serão aceitos documentos nos seguintes formatos: PDF, JPEG ou JPG, tá? PDF ou imagem, desde que seja em JPEG ou JPG, cujo tamanho de cada documento não exceda 3 megabytes, tá? Existem softwares, existem programas que vocês podem usar na internet que concatenam, eles diminuem o tamanho do arquivo, tá? Tem um programa gratuito que eu uso muito, que se chama I Love PDF, que vocês podem usar se estiver passando de 3 megas, um PDF, né? Vocês jogam lá no I Love PDF e escrevam, se eu não me engano é concatenar, escrevam não, selecionem lá o concatenar e ele vai reduzir o tamanho do arquivo de vocês, tá? Se vocês escanearem a documentação pelo aplicativo CanScanner, na hora de vocês enviarem esse arquivo, tem uma opção também para vocês diminuírem o tamanho do PDF se ele estiver muito grande. Ele vai aparecer o tamanho que está do arquivo e aí vocês diminuem. Eu recomendo que se vocês forem digitalizar a documentação que estiver em papel, que vocês utilizem o aplicativo CanScanner. É um aplicativo gratuito, tá? Que vocês podem baixar e ele tem recursos muito bons que vocês podem, inclusive, usar depois nos processos judiciais. Somente será permitido anexar um documento por campo, de modo que, desejando ou examinando apresentar mais de um arquivo, deverá consolidá-lo para o envio. Então, se tiver mais de um documento, mais de um arquivo
por campo, vocês vão precisar concatenar eles. O próprio I Love PDF faz isso também, tá? Vocês vão jogar lá todos os arquivos que vocês têm e ele concatena em um só. O examinando que não enviar a documentação do subitem 2.6.1.1 e a declaração por meio do aplicativo a que se refere o subitem anterior, incompleta, ou seja, sem o nome, sem CPF, sem o nome do exame ou sem assinar, terá o pedido indeferido. Prestem atenção na declaração que vocês estão preenchendo, no pedido que vocês estão realizando, tá? É muito importante que vocês atendam corretamente o pedido desse item 2.6.2.2, tá? Para que vocês não esqueçam nenhum dado. Não esqueçam de colocar que é o número 32º exame de ordem. Não esqueçam de colocar o nome completinho de vocês e o número do CPF. Não será aceito o envio da documentação e da declaração desse edital por postal, fax, correio eletrônico ou outras que não expressamente prevista. Então, a única forma que a OAB e a FGV vão aceitar o envio desses documentos vai ser pelo link disponibilizado lá na página de inscrição. A solicitação realizada após o período será indeferida. Então, se passar 17 horas e 1 minuto, a solicitação será indeferida de plano, tá? E aí vocês já vão aprender a não perder prazo na advocacia na prática. Já vão começar a ser advogados no processo eletrônico no próprio pedido de isenção. O examinando deverá manter aos seus cuidados a declaração da linha B do subitem 2.6.2 e a documentação do subitem 2.6.1.1 desse edital, em razão da possibilidade da Coordenação Nacional do Exame de Ordem exigir a qualquer tempo documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento declarado. Recomendação da Júlia. Peguem uma pastinha, um saquinho, tá? Coloquem lá toda a documentação que vocês estão mandando através do link, tá? Imprimam a documentação, a declaração de próprio punho, coloquem toda ela, façam um dossiê dessa documentação, coloquem nesse saquinho, nessa pastinha, coloquem uma etiqueta na frente lá, documentação, pedido de isenção OAB, e guardem num lugar onde vocês tenham fácil acesso, tá? Se a Coordenação Nacional do Exame de Ordem vier a solicitar essa documentação, vocês já vão ter lá na pastinha, não vão precisar correr atrás, não vão precisar sair enlouquecido atrás de documento, tá? Caso seja solicitado pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem, o examinando deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações. Então, daí, se vocês precisarem, vocês já vão ter tudo prontinho lá na pastinha de vocês, vai ser só remeter por carta registrada. O examinando que obteve a isenção da taxa de inscrição do 31º exame que já passou e não compareceu à prova objetiva e queira solicitar a isenção de novo agora para o próximo exame, deverá justificar a ausência no mesmo período ali, das 17 horas do dia 10 até as 17 horas do dia 16 de dezembro, observado o horário de Brasília, o qual deverá ser encaminhado exclusivamente por meio do link disponibilizado na página do exame. Gente, se vocês fizeram a solicitação de isenção do pagamento da taxa no 31º exame e não foram por qualquer motivo que seja realizar a prova objetiva, vocês vão precisar justificar o porquê que vocês não compareceram para solicitar esse novo pedido de isenção, certo? A justificativa deverá ser realizada com a inserção de documentos conforme o anexo 7 desse edital, que comprovam o motivo da ausência. Vocês vão ter que justificar e comprovar aquilo que vocês estão falando. Todos os documentos deverão ser datados e assinados. Não esqueçam da data e da assinatura bonitinha de vocês. Os documentos para justificativa de ausência devem conter todas as especificações do anexo 7 e serem legíveis para análise, sob pena de serem considerados inválidos. Então, observem todos os requisitos do anexo 7. Aqui o nosso vídeo é direcionado para quem está fazendo
o pedido pela primeira vez, eu estou dando uma mãozinha para vocês aqui, referente a quem não compareceu no 31º exame de ordem, tá? Mas todas as informações que vocês precisarem vão estar lá no anexo 7. Não serão aceitas justificativas de ausência do 31º exame, realizadas fora do link da página, conforme o subitem 2.6.3 desse edital. Então, a forma exclusiva que vocês têm de enviar essa documentação de justificativa de ausência, por que vocês não foram na prova lá do 31º, vai ser pelo link, tá? Não tem outra forma. Gente, lá na declaração, vocês vão estar declarando isso que eu vou ler agora. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do examinando, podendo responder este a qualquer momento por crime contra a fé pública, o que acarreta a sua eliminação do exame, aplicando-se ainda o disposto no parágrafo único do artigo 10 do decreto 83.936, de 6 de setembro de 79. Eu acho que ninguém aqui quer correr o risco de não ser aprovado no exame de ordem por ser eliminado da prova, né, gente? É perder por VO. Ninguém aqui quer perder por VO. Então, por favor, façam aquilo que eu falei antes. Só prestem as informações se elas forem verídicas. Prestem as informações que forem verídicas. Não inventem informação que não exista. Porque vocês podem ser eliminados do exame de ordem, tá? E ninguém aqui quer correr esse risco. Gente, vocês já estudaram tanto na faculdade de vocês. Vocês já se prepararam, vão se preparar, agora vão iniciar um período de preparação para o exame de ordem. Não deixem de fazer, não sejam eliminados por conta disso, tá? Peçam, deem um jeito, peçam um emprestado de alguém, fala com a avó, com o tio, com o banco, com quem quer que seja. Se vocês não tiverem falando a verdade, não enviem a documentação, certo? Combinado? Espero que sim. Não será concedida a isenção de pagamento da taxa ao examinando que, vamos repetir para vocês entenderem direitinho, omitir informações ou torná-las inverídicas, que não sejam verdadeiras, fraudar ou falsificar documentação. Eu só vou fazer assim para vocês, ó. Não fraudem e nem falsifiquem documentos, porque vocês precisam ser advogados idôneos. Vocês precisam ser profissionais responsáveis. Comecem com o exame de ordem de vocês. Não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no item 2.6.2 desse edital, tá? Então, prestem muito bem atenção na forma que tá a declaração, copiem direitinho à mão, como tá disponibilizado ali nos editais. O prazo, até às 16h59 do dia 16 de dezembro de 2020. E o horário, né? Às 16h59, porque encerra o prazo. 17 horas é o último minuto, não corram esse risco. Não será deferida solicitação de pagamento de valor de inscrição requerida por fax, correio eletrônico ou correios. Cada pedido será analisado e julgado pela coordenação. Importante. Duas coisas importantes que eu vou falar. O fato do examinando estar participando de algum programa social do governo federal, quais são? ProUni, FIES, Bolsa Família, etc., assim como o fato de ter obtido a isenção em outros certames, não garantem por si só a isenção da taxa de inscrição. Não é porque vocês já conseguiram isenção em concurso, vocês conseguiram isenção em qualquer outra atividade ou outro certame, ou porque vocês estão inscritos no Bolsa Família, foram contemplados com o ProUni, com o FIES, que vocês serão automaticamente contemplados com a isenção, tá, gente? Esse pedido, como eu falei antes, vai ser analisado caso a caso. O resultado preliminar será divulgado até o dia 12 de janeiro de 2021, no link de consulta individual. O examinando poderá verificar, por meio do respectivo link, quais as pendências resultaram no indeferimento do seu pedido de isenção de taxa. O interessado disporá das 0 horas
até as 23 horas e 59 minutos do dia 13 de janeiro de 2021. Vocês terão um dia, observado o horário de Brasília, para contestar o indeferimento no endereço eletrônico oab.fgv.br. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão ou reconsideração. Então, vocês fiquem de olho, tá? Fiquem acessando ali no link até o dia 12 de janeiro de 2021, porque vocês terão somente essa janela ali de 23 horas e 59 minutos para que vocês possam contestar o indeferimento e juntar os documentos que vocês considerarem cabíveis, fazerem o recurso de vocês, certo? O resultado da análise aqui não será aceito o envio da declaração do anexo 4 e da documentação indicada durante o prazo recursal. Não vai ser aceito que vocês enviem a documentação que era para vocês terem enviado agora até o dia 16, lá no dia 13 de janeiro. Não paguem esse mico, tá? O resultado da análise dos pedidos de isenção após apreciação e julgamento será divulgado no dia 27 de janeiro de 2021, um dia antes do prazo final para o pagamento do boleto. Os examinantes que tiverem seus pedidos indeferidos deverão, para efetivar a sua inscrição no exame, acessar o endereço eletrônico, a página ali da oab.fgv.br e imprimir o boleto por meio da página de acompanhamentos para pagamento até o dia seguinte, dia 28 de janeiro, conforme procedimentos descritos no edital. Quem não tiver o pedido de isenção deferido e não efetuar o pagamento da taxa, vai estar automaticamente excluído do exame. Então, se vocês tiverem o pedido indeferido e, infelizmente, não conseguirem o valor para efetuar o pagamento ou não conseguirem imprimir o boleto, infelizmente, vocês estarão excluídos do exame, do 32º exame de ordem. Então, se organizem para imprimir esse boleto a tempo, caso o pedido de vocês seja indeferido. A justificativa de que se refere no item 2.6.10 desse edital deverá ser realizada obrigatoriamente mediante as regras estabelecidas no edital do próximo exame de ordem. Então, gente, eu acho que todas as dúvidas que eu podia tirar nesse momento foram tiradas. Vocês podem me mandar mensagem aqui nos comentários, tá? Me enviem aqui o que vocês têm de dúvidas, que eu vou tentar fazer o possível para responder o mais rápido possível, para que vocês tenham tempo hábil para preencher essa documentação. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham sanado as suas dúvidas e espero do fundo do coração que eu tenha ajudado vocês a estar mais seguros para preencher o pedido de isenção da taxa. Então, uma boa sorte para vocês e vamos seguindo firmes e fortes nesses estudos.